Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, sejam bem-vindos então a mais um Podcast On. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Farroupilha. Naquela semana farroupilha que a gente sempre fica quando a gente está na escola, né, Vinícius? A gente fica ansioso para ter a cavalaria, para se vestir de prenda, de gaúcho, né? Para cantar o hino, a gente sempre canta o hino com muita força, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana Farroupilha, o que foi a Revolução Farroupilha. Eu sou paulista, né? Então vou pedir a ajuda de vocês, qualquer coisa, né? Que às vezes eu fique meio fora, né, do assunto, mas vamos lá. Quem está conosco hoje é o professor do curso de História aqui da Fevale, Rodrigo Perla. Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde, obrigado, né? Também agradeço o convite também, participar com vocês e com o Landro também, que conheci, mas agradeço o convite para colaborar com a reflexão. Legal, e também estamos com o professor e escritor Landro Oviedo. Landro, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão importante. Nós que agradecemos a participação de vocês, então vamos lá. Eu tenho a primeira pergunta para o professor Rodrigo. Professor, já para a gente se situar no tema, né, o que desencadeou a Revolução Farroupilha? Porque, como já diz o nome, né, foi uma revolução, foi um movimento, né? Bom, eu vou tentar ser objetivo, né, porque é um fenômeno complexo que a gente estuda na universidade, e essa revolução tem causas internas e externas, bem como tem... Assim, o nome revolução também na produção historiográfica, ele não é consolidado, né? Aparece como revolta, aparece como revolução, aparece como uma guerra, não é consolidado, né? Pelo menos na historiografia na universidade. As causas, a gente pode dizer que são várias, como eu falei. Essa relação com o centro do Império, né? Quando há pouco o Brasil tinha ficado independente e o país estava em construção, havia uma relação tensa com o Rio de Janeiro por parte das elites locais, né? Sejam eles charqueadores, donos de terras, né? Comerciantes, donos de cabeças de gado. Também havia problemas na relação com o Rio da Prata, porque havia toda uma perspectiva da colônia de Sacramento, dessas relações e também dessa produção do charque e também das terras que foram perdidas a partir da Guerra da Cisplatina e da consolidação do Uruguai como país, né? E, além disso, havia uma compra de charque por parte do Rio de Janeiro, que o charque era mais barato comprado do Uruguai, né? E menos impostos e tudo. E os charqueadores, que eram uma minoria ainda nessa revolta, eles tinham perdido aquele território. E esse charque, ele alimentava principalmente a escravaria, né? Porque o charque naquele momento era comida de escravos que servia a Minas Gerais. Então, o Império tinha esse interesse, né, em compra desse charque, e chegava do Uruguai, né, e não vinha aqui da região de Pelotas e tudo mais, né? Mas não é só o charque, né? Tem essas questões dos impostos, muito claro, tem essa questão das terras, da Guerra da Cisplatina, e também, principalmente, o surgimento do Uruguai enquanto país. Então, as causas são várias, não existe uma só, né? Então, há toda uma discussão, como eu disse, para encerrar minha fala, questão do nome, se é revolta ou revolução ou guerra, quem participou, com qual interesse, né? São econômicos, políticos, tem a questão do tensionamento com o Rio de Janeiro, que é muito importante, e também, para encerrar minha fala, eu passo para o Landro, não é a única revolta desse período aí, é o período regencial que o Brasil está vivendo, não temos um imperador, o Brasil está com problema de centralização política, certo? Tem outras revoltas, essa é a revolta mais longa, feita por uma parte da elite, existem revoltas, outras tantas na Bahia, tem revoltas como a dos malês, né? Tem revolta no Maranhão, então a gente não pode pegar como única revolta, mas sim uma mais longa, com interesses bem específicos de uma parte da elite, que ficou conhecido como Rio Grande do Sul. E, Landro, alguém ganhou a Revolução Farroupilha? Teve algum vencedor, um perdedor? E a gente ganhou, a gente perdeu? E se a gente perdeu, por que a gente comemora? Pois é, né? Dizem que nós somos o único caso em que os vencidos fizeram a história.
E realmente a documentação que se tem, que se consulta, geralmente é feita pelo lado dos que endeusam, daqueles que têm, digamos assim, a dinâmica de estudar e de defender a Revolução Farroupilha. Revolução, ou como disse o professor também, né, pode ser uma revolta, depende, né? Há coisas que apontam para um modo de produção um pouquinho assim, diferente e tal, mas principalmente a questão da Constituição, que se pode dizer que houve uma revolução por causa da Constituição, do separatismo que se traduziu num hino, numa república e coisa e tal. Mas, enfim, eu acho que, inclusive, há muita coisa para ser estudada ainda nisso, muitos documentos ainda que não foram acessados. Mas, até o momento, eu acho que o lado, digamos assim, nós perdemos durante a Revolução e ganhamos na história posteriormente. E, Leandro, até por isso, né, eu já te pergunto o seguinte, foi um movimento separatista, esse era o objetivo principal da Revolução, né? Ou tinha outros objetivos intermediários? O Bento Gonçalves, alguns dias depois já da proclamação da República no Ceival pelo general Antônio Neto, ele escreve ao Feijó, alguns dias depois, tentando conseguir algumas concessões, mas dizendo que se aquelas concessões não forem feitas, a saída será a separação. Está num documento isso, dia 12 de outubro de 1835. Então, mesmo o Bento Gonçalves, que era um notório defensor do Império, ele já sabia que as coisas não seriam tão fáceis e que elas poderiam se aprofundar. Isso já está representado nesse documento que ele escreveu ao regente Feijó. Bacana. Até é bom a gente fazer essa situação, né? Porque o professor Rodrigo comentou que houveram vários motivos que desencadearam, né? Econômicos, regionais, políticos, mas é bom a gente se situar aí nesse propósito que a Revolução tinha. Professor Rodrigo, afinal de contas, como, assim, fazendo uma reflexão, né? Assim, isso não está presente na história, mas como seria o Rio Grande do Sul se ele tivesse sido independente até os dias de hoje? Eu quero complementar a sua fala do Landro, porque sim, tem uma discussão sobre o separatismo de uma parte dessa elite então, que vai se revoltar, porque a gente sempre costuma dar uma generalizada aqui, eu acho que não é a nossa intenção, a gente também tem essa perspectiva de refletir, e quando a gente reflete, a gente critica, né? E a crítica nem sempre é ruim, a crítica é exatamente para construir conhecimento, né? E é que é uma parte da elite que se revolta. Dentro dessa parte, tem uma parte que é separatista, tem uma parte que quer libertar escravo, tem uma parte que não quer. A grande discussão hoje que se faz é que se generaliza. Não dá para generalizar. Tem o general o Neto, que ele é anti-escravidão. O Bento Gonçalves falava anti-escravidão, mas ele deixa como herança alguns escravos quando morrem. Então tem um conjunto de coisas que a gente tem que também complexificar para tentar entender esse fenômeno, né? Porque essa discussão, então, a respeito da própria, se é revolta, se é guerra e tudo mais, é como tu vê que documentos tu acessa, né? Eu concordo com o Leandro, que tem muita coisa por aparecer ainda. Uma das últimas mais impactantes é a relação de porongos, né? Que até hoje não está, agora que está sendo incorporada essa discussão da traição de porongos, né? Dos negros, então, a quem foi prometido liberdade. Então, ainda é uma discussão muito recente. É só em 1935 é que vai começar a se reconstruir essa memória desse passado, na grande exposição que o governo do estado fez no Parque Farroupilha, que antes era conhecido Parque da Redenção, e é só a partir de 1950 que o movimento tradicionalista gaúcho, fundado pelo pessoal que é como é que é o Leandro, me ajuda? Geração de 48 aqui. Exatamente, lá no Julinho. O Glauco Saraiva. Exatamente, que eles vão começar a construir essa identidade do Rio Grande do Sul, a identidade gaúcha, com base nesses eventos. Esses eventos são retomados em 1935. O próprio hino é de 1935 e uma estrofe desse hino é retirada em 1966. Então, tem um percurso. Entre o fim da revolta, 1845, quando o Barão de Caxias vem ao Rio Grande do Sul para discutir essa paz a pedido de Dom Pedro II, até 1890 essa revolta não era bem vista pela elite local, porque ela foi muito violenta.
alguns queriam se separar, certo? Não era a maioria. Porto Alegre não foi conquistada pelos farroupilhas, ficou na mão dos imperiais, a ponto que Porto Alegre tem como título da sua bandeira muito valorosa cidade de Porto Alegre, concedida por Dom Pedro II. Então há uma controvérsia a respeito dessa história, né? Ela é muito recente, vamos dizer assim, essa construção desse passado. Atenção, todo o passado é construído e tem uma narrativa, não é o único, certo? Eu acho que a gente tem que começar também a pensar por aí. E, Lando, a gente falou aqui sobre o que tem muita coisa a se descobrir ainda, né? Mas tem alguma história não contada que as pessoas deixam em off sobre a Revolução? Até o que o professor Rodrigo Uma coisa comentou, muito interessante, né? que eu acho que o professor Rodrigo pode me ajudar. Olha só uma coisa. De um modo geral, os historiadores falam que o contingente dos lanceiros negros era em torno de 700. Muito bem. Aí uns 200 foram com o Neto para o Uruguai. Uns 100 morreram no massacre de Porongos. E os outros 400, por aí mais ou menos, foram levados de volta para o Rio de Janeiro e foram vendidos como escravos. Só que em 41 tem uma notícia impressionante que me chamou a atenção e eu acho que carece aprofundar isso. Os farroupilhas teriam trocado 2.000 cavalos com o governo uruguaio e entregues 700 negros para o Uruguai. Até o Luiz Nascimbene, ele dizia que tinha que levar os negros para o Uruguai para fazer uma certa eugenia no Rio Grande do Sul. Então, esse dado me chamou a atenção. Olha só, toda a tropa dos lanceiros negros era de 700 lá para o período final de 44, por aí, final da Revolução. Mas em 41 eles tinham entregue 700 negros para o governo uruguaio. Esse é um dado impressionante que eu acho que tem que pesquisar e tem que aprofundar, porque é uma história ainda não bem contada e não bem decifrada nesse contexto todo. Não sei se o professor Rodrigo concorda comigo. Não, eu concordo, eu vou aproveitar, já que o Leandro me deu a deixa aí, eu concordo, porque esses documentos têm que serem acessados. Se a gente quer fazer história, tem que ir a documentos. O Juremir Machado da Silva, ele vai a documentos, escreve aquele livro História Regional da Infâmia, onde ele traz Porongos adiante. E essas informações que o Leandro traz com base nos documentos são importantíssimas, porque também nós quebrarmos aquele mito que aqui era uma sociedade que não queria mais escravidão. Não é bem assim, certo? Eu acho que uma coisa é aquele processo vivido, outra coisa é como ele é interpretado hoje que está se falando muito da questão de Porongos, aparece então como se aquele pessoal lá fosse todo anti-escravidão. Temos que ver documentos, né? Eu sou muito a favor de ter que ir nos originais, porque senão só a interpretação nos esclarece pouco e consolida alguns mitos que não nos resolvem, certo? Nesse ponto é que o positivismo ajuda a historiografia, porque eles são dos documentos, mas eles... Sim. Principalmente eles ficam nos documentos e a gente vai além dos documentos, mas os documentos são uma condição necessária para se chegar a uma boa interpretação. Sem dúvida. Sem documentação não tem como fazer história. Claro que não dá para deixar a análise de lado, só contar ela por contar não adianta, né? Então é a partir dessas interpretações sem documentação que, por exemplo, aparece que nós vencemos essa batalha. Pessoal, o Colando vai concordar comigo, é uma batalha que nós perdemos, nós fingimos que empatamos e a memória é que nós vencemos. Isso é uma coisa... E vencemos no sentido assim, houve uma paz, a paz de Ponte Verde, do Barão de Caxias vem até aqui porque é uma elite que está se revoltando, porque a revolta dos malês na Bahia, todos foram trucidados, né, porque era uma revolta popular. Então também temos que considerar a natureza dessa revolta e por que o Império fazia questão dessa paz. Até porque, né, agora tentando responder a pergunta anterior, poderia virar um país? Poderia, mas seria muito pobre, mais do que nós somos hoje, porque ia depender muito do Rio da Prata, ia depender muito do Rio de Janeiro. Pessoal, a gente mal produz soja hoje em dia, então temos que quebrar esse mito que seríamos assim, autossuficientes. Nunca seríamos autossuficientes, nunca. A indústria que temos aqui, ela foi consolidada na década de 70 para cá, no regime militar, e a pequena indústria que existia, cresceu muito a partir da década de 70, mas seríamos muito pobres e uma coisa que o Império nunca deixaria é o Brasil virar uma grande América Latina com essas elites locais. Então, não sei nem se era do interesse dos ditos separatistas se separar de fato do resto do Brasil. É por isso, né, professor Rodrigo, que é importante a gente falar sobre essa necessidade de análise do documento, né? Porque o tradicionalista pode ser que ele tenha uma visão diferente do historiador, por exemplo, uma visão mais orgulhosa, enquanto o outro tem uma visão mais analítica, né? Mas assim, professor Rodrigo e professor Landro,
Já partindo para o encerramento, né, desse episódio sobre esse movimento, a Revolução Farroupilha, gostaria de perguntar, primeiro para o professor Rodrigo, depois em seguida o professor Landro, qual é a herança que esse movimento deixa para a história do Brasil e também para a história do Rio Grande do Sul, nos dias atuais? Que pergunta difícil. Sim, uma pergunta que ela pode ser até opinativa, né? Assim, dependendo do ponto de vista que vocês têm. Opinião. Não, assim, vou ser rápido. Me parece que consolidou aquilo que nós somos, que é diferentes, né, em relação ao resto do Brasil. Por uma questão demográfica, por uma questão étnica, mas o diferente não quer dizer melhor. É isso que me incomoda um pouco, porque às vezes nos mostra que somos diferentes, porque a maioria da população é de origem europeia. Sim, isso é um dado demográfico, mas daí tu dizer que tu é mais valente, mas não sei o que, isso me incomoda muito. E é isso que me parece que é hegemônico nessa herança, sabe? Que supostamente foi construída a partir de 1935, 100 anos depois que ela começou. Observem, uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação. Como vai dizer o Eric Hobsbawm, as tradições são inventadas, são construídas. Então, também não foge à lógica da invenção das tradições, essa narrativa heróica do passado que enfrentou o império por causa de impostos. Eu ando vendo algumas entrevistas do pessoal do MTG e às vezes me incomoda um pouquinho dizendo, não, o que os farroupilhas lançaram hoje estamos vivendo. É muito difícil de fazer uma relação causa e efeito de 180 anos atrás, sabe? Então, essa herança para mim é pouca e tem que ser criticada. Muito bem. Professor Landro? Quando pessoas assim que gostam da nossa história, como eu, como o professor Rodrigo, e a gente estabelece uma crítica, muitas vezes isso não quer dizer que nós não admiremos os feitos que houve na Revolução, como, por exemplo, os lanchões do Garibaldi, não admiremos figuras como Luiz de Rossetti, por exemplo, que era um idealista. E, por outro lado, também nós não concordamos com aquela visão ufanista do MTG. Então, eu acho que é uma questão assim da gente usar o bom senso na interpretação para poder chegar a um denominador comum e até para ser diferente como nós realmente achamos que nós somos e como bem fixou o professor Rodrigo. Querem ver uma coisa? Por exemplo, assim, esse ufanismo gaúcho, ele, desde o início, ele não tem muita razão de ser. Por quê? Porque a nossa economia toda é obra dos paulistas, as estâncias. As mulheres, o Silva Paz trouxe do Rio de Janeiro, porque já tinham dizimado as Índias e coisa e tal. Trouxe as mulheres do Rio de Janeiro, as mulheres de vida difícil do Rio de Janeiro. Então, nós construímos aqui uma sociedade diferente, como bem fixou o professor. Então, é isso. Somos diferentes, temos a nossa história, temos que apreciá-la, porque ela, como diz o Kierkegaard, é olhando para trás que a gente se entende hoje, mas isso não quer dizer que nós devamos ter uma visão de história totalmente ideologizada e que não corresponde à realidade histórica que os nossos antepassados viveram. E com isso nós encerramos mais um episódio aqui falando sobre a Semana Farroupilha, a Revolução Farroupilha, falando um pouquinho sobre o que já se sabe e o que a gente ainda tem que descobrir. Eu queria agradecer a participação do professor e escritor Landro Oviedo. Muito obrigada, Landro. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. E também agradecer a participação do professor do curso de História aqui da Fevale, Rodrigo Perla. Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre à disposição e prazer conhecer o Landro aí, até uma próxima. Obrigadão. Muito bem. Rodrigo. Obrigado, Júlia, obrigado, Vinícius. Nós que agradecemos então a participação de vocês. Na técnica ficou o Carlos Pereira e o Rinaldo Silveira. Orientação do professor Marcos Santuário e no apoio de produção Júnior Rosário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber o que a gente está fazendo aqui no dia a dia da redação e também saber quando tem episódio novo. Até a próxima. Valeu, abraços, até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.